Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso gratuito de terapia na prática. Se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, eu recomendo que você não assista essa aula e assista as aulas anteriores, certo? Porque existe toda uma ordem aqui no nosso canal do YouTube, então você pode ir na playlist, tá? Na playlist no nosso curso aqui, para você assistir na ordem correta. Agora a gente vai aplicar uma técnica de terapia. Mas antes da gente aplicar uma técnica de terapia, eu preciso fazer alguns alinhamentos com você. Enquanto eu faço esses alinhamentos, gostaria fortemente que você pegasse um fone de ouvido e já encontrasse um lugar confortável para a gente aplicar essa técnica daqui uns 4 minutinhos, beleza? Antes disso, eu preciso contextualizar algumas coisas aqui, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que te falar é a seguinte: existem várias formas de abordar um problema, tá? Existem várias linhas de terapia, como a gente já comentou. E essa nossa linha de terapia, a gente não trabalha de uma forma onde você deita no divã e fica desabafando. Aqui a gente aplica técnicas, ferramentas. Não são todas elas, obviamente, que a gente aplica, por exemplo, com os olhos fechados. Mas a de hoje, sim, a gente vai precisar que você feche os olhos e você vai entender daqui a pouco o motivo disso. Mas não é todas que é feito dessa forma. O ponto que você tem que compreender é que a terapia de alta performance, ao qual eu estou ensinando aqui nesse curso gratuito chamado Terapia na Prática, é uma linha de terapia onde a gente aplica ferramentas, aplica técnicas, estratégias, e não onde você fica desabafando. Por mais que as linhas de terapia que trabalhem desta forma tenham todos os seus motivos para isso e as explicações do porquê talvez isso funciona. Aqui a gente acredita que se falar do problema resolvesse o problema, ninguém teria problema. Então é interessante a gente trabalhar mudanças de pontos de vista, trabalhar com ferramentas, técnicas, enfim. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, quero que você compreenda, vamos alinhar aqui de novo, que se você talvez não se adapta, não gosta, primeiro você precisa entender a totalidade das ferramentas que a gente trabalha aqui. Quem sabe você busca outra. Se você gostar, quem sabe esse seja o seu caminho de trabalhar com a terapia de alta performance. Agora, alinhamentos de fato sobre a técnica, tá? Edilson, por que você vai falar para eu fechar os olhos? Eu posso fazer com os olhos abertos? Claro que pode. Não tem problema algum fazer com os olhos abertos. A questão é que 99% das pessoas se concentram muito mais com os olhos fechados do que com os olhos abertos. Quando você fecha os olhos, você desliga um canal sensorial, certo? A visão, você não fica olhando a borboleta, a teia de aranha, a casa suja, não sei o que, desarrumado aqui. Você desliga um canal sensorial e você se concentra melhor, tá? Então, talvez você seja a exceção da exceção da exceção que se concentra melhor com os olhos abertos, mas possivelmente não é o caso. Você vai se concentrar melhor com os olhos fechados, sim, porque você desliga um canal sensorial e você se permite se entregar um pouquinho mais, certo? Segundo alinhamento que eu tenho aqui para fazer com você antes da técnica. Acredito que você está percebendo, é meio óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito, que estamos num vídeo aberto, né? Então, eu não estou com você numa sessão individual, olhando seus olhinhos, vendo se você está entendendo o que eu estou falando. Então, por este motivo, eu não consigo personalizar a ferramenta para você. Então, a gente vai aplicar uma ferramenta aqui, a gente vai aplicar essa técnica, eu vou te falar o objetivo dela daqui a pouco, mas eu quero que você compreenda que talvez a não excelência nela, ou em você sentir o que realmente é para sentir, é porque talvez a gente não está numa sessão individualizada, certo? Existem, obviamente, outros motivos, mas esse daqui é um motivo que eu preciso te trazer, tá bom? Terceiro alinhamento. A gente está indo alinhamento por alinhamento, tá? Terceiro alinhamento. Você vai se desconcentrar, beleza? Então você vai fechar os seus olhinhos, mas eu vou estar falando, mas você vai pensar no boleto que você tem para pagar semana que vem de tal coisa. Você vai pensar que, putz, as roupas estão no varal, daqui a pouco tem que recolher. Você vai pensar nisso, tá bom? Elison, o que eu faço quando eu me desconcentrar, quando vier um pensamento aleatório? Você faz apenas isso. Você respira e volta a trazer atenção para a minha voz de novo. Simples assim. E detalhe, você não tenta ficar lembrando do que eu falei, porque ao passo que você tenta lembrar do que eu falei, você está perdendo o que eu estou falando agora. Então a única coisa que você faz é, putz, me desconcentrei aqui. Ah, o Ouriço falou que é normal, tá certo? Eu me desconcentrei, normal. O que você faz? E volta a concentração de novo, tá bom? Eu tô te falando isso porque tem pessoas que estavam fazendo da melhor forma possível, estava indo tudo bem na técnica, mas elas desconcentravam
e não sabiam que isso era normal, e eu tô te falando agora que é normal, e elas falavam, não está funcionando, porque eu não estou no além, não morto aqui, que eu tô ouvindo ainda as coisas e pensei na morte da bezerra. Não, amigo, você vai fazer isso. A questão é que, quando você pensar na morte da bezerra, o que, que você vai fazer? Você, de uma forma intencional, de propósito, você vai respirar, ou seja, trazer o pensamento, a sua atenção à respiração e prestar atenção no que eu estou falando de novo e continuar a partir dali. Simples assim. Quinto alinhamento. Algumas pessoas têm um pensamento errado acreditando que elas têm que ver alguma coisa na cabeça delas. Eu não sei você, mas quando eu fecho os meus olhos, eu não vejo nada. Tipo, se você agora pedir assim para mim, Edenilson, imagina o copo de água na sua frente. Na minha cabeça tá tudo preto. Acabei de fechar os olhos, tá tudo preto. Só que quando você pede para eu imaginar um copo d'água, uma representação interna vem na minha cabeça. Algo vem. Você entende? Adilson, imagina o teu pai. Algo vem à minha mente. Só que eu não tô vendo nada. Por eu não ver, quer dizer que tá errado? Não. Imaginar e ver são coisas diferentes. E é aí que algumas pessoas erram. Elas, quando estão aplicando ferramentas e técnicas, elas dizem, nossa, mas eu não tô vendo meu pai, que o Denilson disse para eu ver o pai. Tá, mas eu não disse para você ver, eu disse para você imaginar. Só que você acha que imaginar é ver. E daí, quando você não vê, você faz uma correlação boba falando, logo não está funcionando para mim. Não, amigo, tá funcionando sim. Só que imaginar não é igual a ver. Eles, o que é imaginar? Imaginar é trazer a representação interna que vem para você na sua mente, ponto. E tem um detalhe, tá? Não tem como você não imaginar se você tá vendo esse vídeo. Porque se você não imaginasse, você não ia se reconhecer no espelho, você não ia conseguir voltar para tua casa, sabia disso? Se eu te colocasse no centro da cidade, te jogasse em alguma parte da sua cidade e eu não consigo imaginar, você não ia conseguir voltar para casa. Então você tem essa capacidade, só que você está confundindo o ver, que nem eu vejo, não sei o que é ver na minha cabeça, mas se você pedir, imagina o teu carro, porra, eu consigo imaginar meu carro, você entende? Então se eu peço para você imaginar, é para você imaginar, não é para você ver. Então esse é o quinto alinhamento e um dos mais importantes. Quando eu falar, imagine uma estrada, imagine uma estrada. Não estou falando para você ver a estrada, é apenas trazer a representação interna que tem dentro de você de uma estrada. É mais simples do que parece. É porque a gente complica, que daí fica, obviamente, não acontece nada, porque eu complico uma coisa que era para ser simples. Sexto alinhamento, tá? Sexto alinhamento para uma boa prática dessa técnica aqui. Você precisa se entregar, tá? Você tem que se entregar. Ou seja, se for para sentir uma emoção, se permita sentir essa emoção. Edilson, mas eu senti, nossa, uma alegria enorme quando você falou isso, até me emocionei. Se permita sentir isso. Edilson, eu senti um aperto e tal, uma tristeza, se permita sentir isso. Você entende? Sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas não compreendem que eu não estou numa sessão de terapia individual aqui com você, obviamente. Mas algumas pessoas, elas não querem trazer a emoção numa sessão individual de terapia, sendo que ali é o exato momento para fazer isso. O exato momento para se emocionar, para trazer essa emoção, essa inquietação. Ali que é o lugar disso. Não é na frente dos teus filhos. Não é na frente do teu marido, muitas vezes, ou dos seus pais. Não, é na terapia. E às vezes a pessoa, ela xinga, ela tira todo aquele lixo emocional dentro das pessoas que ela mais ama, mas na sessão de terapia que era para ela trazer aquela carga emocional, ela não traz, porque eu tenho vergonha. Não, aqui é o momento de você trazer essa emoção, tá bom? É por isso que eu recomendo que você faça a técnica, espero que você já tenha feito o que eu falei há 5 minutos atrás, de encontrar um lugar confortável, com fones de ouvido sem interrupção. Não faz com alguém do lado, muito menos dirigindo, porque é impossível, porque você vai estar com os olhos fechados. Então esteja num lugar tranquilo e seguro. Beleza? Podemos começar então? Acabei de fazer todos esses alinhamentos e o último deles foi: se entregue. Se permita, tá bom? Aqui não tem ninguém te julgando, não tem ninguém apontando o seu dedo. É literalmente de uma forma verdadeira para te ajudar. É por isso que eu tô aqui. Então, se você entrar com o seguinte pensamento: ah, eu vou mostrar para o Edenilson que esse negócio não funciona. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Quem precisa é você, não eu. Tá bom? Fica só essa dica aí.
tá? É tipo você mostrar pra nutricionista. Eu vou mostrar pra nutricionista que essa dieta não funciona. Amigo, quem quer emagrecer é você, tá bom? A nutricionista, ela tá atendendo todo mundo, tá vivendo a vida dela, tá bom? Então vamos tirar esse orgulho, tirar esse ego e se permita trazer realmente essa emoção de uma forma profunda e verdadeira de eu quero mudar, porque eu mereço mudar. Eu mereço ter uma vida melhor. Já chega de estar travado, eu cansei disso. Então eu te convido a fazer isso, estar nesta postura mental, porque se você estiver na postura mental de resistência, amigo, você está resistindo à tua mudança e não à minha. A minha vida está indo muito bem, obrigado, porque eu entendo disso, tá? Então, eu não vejo sentido você fazer essa técnica que a gente está preparando aqui com tanto carinho e tão profunda para você falar, eu vou provar que não funciona esse negócio. Não, amigo, quem está perdendo é você. No final das contas, você está perdendo teu tempo, você podia estar fazendo qualquer outra coisa e você está aqui, tá bom? Então se entrega, beleza? Vamos começar então? Você está agora com fones de ouvido, você está agora num lugar confortável. Daqui a pouco, não agora, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e se permitir se entregar. Mas antes, eu gostaria que você imaginasse, com os olhos abertos, algum evento, alguma situação que te incomode. Porque a gente vai trabalhar ela nesta técnica, tá? Então imagina agora uma situação que te incomodou. Talvez uma briga com o seu marido, talvez alguma situação desconfortável que aconteceu no passado. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, que é uma das mais importantes. De 0 a 10, quanto que esta situação te incomoda quando você lembra? De 0 a 10. Ah, isso é 2. Não, então eu quero outra situação, tá? Porque como que você vai perceber a diferença da técnica, sendo que a situação nem te incomoda mais? Eu quero alguma situação que te incomode. Para quando a gente aplicar a técnica agora e você se entregar, você realmente fazer da melhor forma possível, porque você quer resolver essa situação, eu quero te perguntar de novo de 0 a 10 quanto que tá. E você vai perceber que em poucos minutos, nossa, Denilson, eu já tô me sentindo diferente, diminuiu de 8 para 2. É isso que eu quero perceber. E eu quero que você perceba também, não precisa fazer porque eu estou falando. Apenas você vai sentir isso. Então, encontre uma situação que te incomodou, que te incomode. Uma situação desconfortável. Encontrou? Eu não vou esperar porque você pode dar pause para pensar, tá? Então, continuamos aqui. Agora que você trouxe uma situação, uma emoção, uma memória que te incomoda de 0 a 10, 9 ou 10, para a gente trabalhar, se permita respirar fundo e fechar os seus olhos. Perfeito. Você está indo muito bem. E nesse momento, com os olhos fechados, eu gostaria que você se permitisse levar a atenção para a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. E lembre-se, todos os sons, carros, vozes, cachorro, televisão, tudo que você ouvir, vai fazer você se concentrar ainda mais na minha voz. É simples assim. Talvez você tenha ouvido agora a voz de alguém, um carro, uma criança, não sei. A cada som externo, você percebe que agora você pode respirar fundo. Pode soltar os seus braços, os seus ombros. Eu gostaria que você se permitisse imaginar agora ou daqui a pouco, não precisa ser agora, uma estrada na sua frente. Uma estrada bonita, tranquila, segura. Essa estrada, ela não precisa ser algo que você já conhece. Pode ser alguma coisa que você está criando agora na sua cabeça. À medida que você respira, você percebe. E eu fico aqui me perguntando, qual o braço que está mais relaxado? O braço esquerdo ou o braço direito? A gente vai começar a descer por essa estrada agora. E eu quero que você perceba que qualquer pensamento intruso, tá tudo bem. Se você pensou nos boletos para pagar, em algum compromisso, apenas se permita respirar fundo e trazer a atenção para minha voz de novo.
Perfeito, você está indo muito bem. Eu vou contar de 5 até 1. E à medida que eu conto, você vai descendo por essa estrada. 5, 4. E quando chegar no número 1, a gente vai estar num lugar bonito, tranquilo e seguro. 3, 2. E estamos aqui agora. 1. Se permita sentir qual pé está mais solto agora, se é o direito, se é o esquerdo. E você não precisa pensar em como seus ombros estão soltando agora, apenas daqui a pouco. Você está indo muito bem. E lembre-se, qualquer carro, voz, cachorro, televisão, tudo que você sentir vai fazer você se concentrar ainda mais na minha voz. Se você se dispersar, pensar em qualquer outra coisa, tá tudo bem. Tá certo do jeito que tá. Você apenas se permite trazer a sua atenção à respiração e à minha voz. Perfeito. Se permita nesse momento, ou daqui a pouco, olhar uma porta na sua frente. Essa porta vai levar eu e você para um lugar. Um lugar que a gente vai trabalhar de uma forma profunda essas emoções e essa situação. Eu quero que você se permita, nesse momento, olhar essa porta, ir em direção a ela, pega no trinco dessa porta, e quando eu contar 3, a gente vai atravessar. Eu quero que você perceba que a gente vai estar numa sala de cinema do outro lado dessa porta. 1, 2, 3, agora estamos numa sala de cinema. Essa sala, eu quero que você sente numa das poltronas e olhe o telão na sua frente desligado. Se permita sentar, relaxar e olhar um telão gigante na sua frente, aqueles telões de cinema, só que a tela está desligada. Perfeito, você está indo muito bem. Nesse momento, gostaria que você se permitisse pegar o controle desse telão. Imagina que tem um controle na sua mão esquerda ou direita. E você vai ligar esse telão naquela situação que você imaginou agora há pouco que te incomodava muito. Pode ligar agora. E eu sei que é desconfortável. E é por esse motivo que eu quero que agora você dê pause nessa situação. Dá um pause nessa tela. Deixa tudo pausado, essa situação, essa memória. Vamos fazer uma coisa? Eu sei que talvez te incomode, possa te trazer alguma emoção desconfortável, mas você está com o controle nas suas mãos. E se você está aqui é porque você está disposto a mudar a sua vida. Por esse motivo, eu gostaria que você olhasse nesse controle e deixasse esse telão inteiro preto e branco. Sabe quando você aperta no controle e tudo fica preto e branco? Então aperta nesse controle até deixar tudo preto e branco. Toda a cena pausada e preto e branco. Como você sabe, se está pausado, está mudo. Pausado, mudo e preto e branco. Perfeito, você está indo muito bem. Como você sabe, a gente pode fazer mais coisas nesse controle. Eu quero que agora você deixe todo esse telão embaçado. Sabe quando a gente está no banheiro tomando um banho e o espelho fica embaçado? Pois é, eu quero que você aperte nesse controle até deixar o telão inteiro embaçado. Embaçado, preto e branco, mudo e pausado. Enquanto você respira, você percebe que tudo aquilo que estava ali
fica embaçado, preto e branco, mudo e pausado. Tudo embaçado, tudo preto e branco, mudo e pausado. Perfeito. Perceba que à medida que você respira, mais leve você se sente. E agora, eu quero que você sinta a sua respiração. E eu gostaria que você se permitisse brincar de faz de conta. Lembra quando a gente na infância pegava uma caneta e dizia que era um avião? Pois é. Eu quero que à medida que você respire, você perceba que este telão do cinema está diminuindo de tamanho. Diminui. Diminui. Preto e branco, embaçado, mudo e pausado. E eu vou ficar em silêncio. E na terceira respiração, eu quero que você perceba que aquele telão que estava gigante agora é uma TV 29 polegadas na sua frente, na terceira respiração, não agora. Perfeito. Você está indo muito bem. E agora, você vai se permitir sentir o relaxamento nos seus ombros, nos seus braços, enquanto você olha essa TV, preto e branco, embaçado, pausado e mudo. Eu quero que você se permita respirar mais 5 vezes de uma forma bem profunda. E você não sabe como e nem porquê, mas na quinta respiração, aquela TV 29 polegadas vai virar, aos poucos, uma foto 3x4 bem pequena, embaçada, preto e branco, mudo e pausado. Apenas na quinta respiração, uma foto preta e branca, pequena, pausada. Perfeito, você está indo muito bem. E agora, eu quero que você perceba que essa foto preta e branca, embaçada, vai cair ali no cantinho. E quando eu contar 3, eu quero que você pegue outro controle e ligue o telão desse cinema na pessoa que você quer se transformar. A pessoa que já conquistou todos os seus sonhos, seus objetivos, que você fez isso pela sua família, pelos seus filhos. É esta pessoa que vai aparecer nesse telão. Como que vai estar o teu corpo quando você conseguir o seu corpo? A tua conta bancária. Qual será o sorriso das pessoas que você mais ama quando você conquistar isso? 1, 2, 3 e liga o telão agora e perceba, veja, sinta o seu maior sonho, um deles sendo conquistado. Talvez junto com as pessoas que você mais ama, junto com você nesse momento. Talvez para algumas pessoas possa ser difícil, mas eu quero que você se permita começar a criar. Sabe quando a gente imagina as coisas na vida? Eu quero que você se permita começar a imaginar. Eu fico aqui me perguntando, quando alguém disse que você não pode sonhar? Imagine você talvez viajando, talvez numa casa diferente, talvez a conta bancária do jeito que você deseja, mas principalmente as pessoas que você mais ama dizendo o seguinte para você. Olhe as pessoas que você mais ama. Essas pessoas estão olhando nos seus olhos e dizendo o seguinte, nesse telão gigante de cinema. Obrigado por você não ter desistido de você. Talvez imagine os seus filhos dizendo isso para você, o seu marido, sua esposa. Obrigado por você não ter desistido de você. Eu quero que você sinta, ouça, veja tudo o que está acontecendo nesse seu sonho, que agora vai se tornando uma realidade
a cada momento que você respira. Eu vou contar de 1 até 3 e no 3 você vai abrir os seus olhos. 1, 2, 3. Agora pode abrir os seus olhos. Quero que nesse momento você tome uma água, tá? É muito importante, depois de todas as técnicas de destrave mental, de terapia, que a gente aplica aqui no nosso ecossistema, a gente fala, toma uma água, tá? Toma uma água pra você engolir a técnica. Tô brincando, tem uma outra explicação para isso que a gente fala dentro dos cursos nossos. Mas toma uma água aí. Perfeito. E agora eu quero o grande ponto dessa nossa aula aqui, do nosso curso gratuito de terapia na prática. Quero que você coloque agora nos comentários, de 0 a 10, quanto que tá aquilo que você estava sentindo. Eu quero que você tente agora, por gentileza, encontrar aquela emoção que você estava sentindo. E enquanto você tenta, eu quero que você escreva, tenta achar aquela emoção e me diz, de 0 a 10, quanto que tá. Isso, antes tá, coloca os dois números, tá, por gentileza. Antes estava 8 e agora tá 2. Coloca aqui para mim. Isso antes estava 7 e agora tá 5. Isso antes estava 10 e agora eu nem lembro. Putz, eu tô tentando puxar na memória e quanto mais eu tento, mais difícil fica. Isso tá 0. Não tô conseguindo sentir e trazer a situação de novo na minha cabeça. Perfeito, coloca aqui nos comentários. Antes tá o número, depois tá o número. Beleza? Perfeito. Essa é uma das ferramentas, estratégias que a gente aplica aqui. Eu quero que você compreenda, tá? Ao longo desse nosso curso de terapia gratuito aqui na prática, tem várias estratégias, muitas delas você não precisa fechar os olhos. Eu recomendo, talvez, que se você quiser refazer essa ferramenta, não tem problema algum, tá bom? E eu não vou explicar para você sobre o que é feito no seu cérebro nesta aula. Eu vou te explicar nas próximas. Então, continua acompanhando aula por aula sem pular, porque vai chegar uma aula, não vou te falar qual o número agora, que eu vou te falar exatamente, Edilson, por que você pediu para eu fechar os olhos? Por que você pediu para eu imaginar um cinema? Por que você pediu para eu imaginar preto e branco e depois eu vou te explicar tudo em detalhes. Então vai ser muito legal, mas você não pode pular aulas, tá bom? Um forte abraço, comenta aqui, antes estava tal número, depois tal número, e se você quiser, gostaria fortemente que você compartilhasse essa aula com alguém que você queira que vivencie essa técnica. Putz, Edilson, eu vou mandar para o meu marido fazer essa técnica aqui, eu vou falar para ele se entregar e para ele aplicar essa técnica aqui. Eu senti, pô, antes estava 9. Ele disse, em menos de 10 minutos, a emoção, a situação foi para 2. Incrível. Manda pro seu marido, manda pro seu filho, talvez, manda pra sua amiga, beleza? Compartilha esse vídeo aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.